volta com o programa Nasce e Tece. Hoje com o convidado, o professor Jadir Mauro Galvão, falando de filosofia nas empresas. Eu estou gostando muito desse papo nosso aqui, científico e aplicado, né? Eu queria, antes de fazer mais alguma colocação aqui para o senhor, eu gostaria de lançar aos ouvintes que estão aí, plugados na Reflix, lançar um sorteio. Eu tenho um livro do professor Jadir, hoje mas durante a semana vamos sortear outros, a semana que vem. Então, por cortesia, nós vamos lançar uma questão onde o primeiro ouvinte que responda a questão, porque ouviu a palestra, aqui a entrevista, ele vai receber um livro do professor Jadir a ser retirado aqui na Avenida Paulista, 1471, 8º andar, conjunto 808. Então, repetindo, o ouvinte que responder em primeiro lugar, que nós temos acesso a quem responde no Facebook, quem responder em primeiro lugar vai ganhar o livro. Então, essa pessoa já tem que responder e dar seu nome e endereço, tá bem? Porque assim fica mais fácil. Ou também por telefone para confirmar, ok? Nós temos aqui o nosso telefone, está aí no nosso site. Vocês podem, então, dar o endereço de vocês e o telefone, né, da pessoa. É um só que eu tenho hoje. Mas a semana que vem nós vamos deixar mais uma questão aqui, frente à palestra dele, aliás, frente à entrevista, e nós vamos sortear, então, mais 2 livros. Temos mais coisas aí pela frente, então fiquem atentos. A questão eu vou lançar agora, hein? Liguem as antenas para ouvir bem, não é? A questão é a seguinte: a competitividade ajuda ou prejudica as empresas e as pessoas? Repetindo, a competitividade ajuda ou prejudica as empresas e as pessoas? Quem responder em primeiro lugar vai ser agraciado com um livro do autor que está conosco hoje, o professor Jadir, ok? Professor Jadir, me conte o seguinte: como é que o senhor se sente, um pouquinho fora desse contexto empresas em geral, mas na empresa educacional, com a filosofia? Então, como é que fica a história da competitividade entre esses alunos? Como é que fica a história de refletir, por vezes com um contingente grande na sala de aula? O senhor tem uma experiência vasta que eu sei e comprovei na nossa ação educacional. Então, como que o senhor sente isso? Há permeabilidade dos alunos à filosofia? Não há? Como é que o senhor sente? Eu vou dividir essa resposta em 2 partes. A primeira parte seria no tocante às empresas educacionais, né, às universidades que estão trabalhando para formar profissionais, para formar gestores em cursos de administração, de ciências contábeis e tudo mais. Eu vejo com uma certa preocupação, porque eu tenho percebido que muitos dos cursos de administração, ciências contábeis e outros têm saído a disciplina de filosofia das suas grades curriculares. Então, muitas dessas empresas talvez não tenham percebido ainda a importância e a relevância do estudo de filosofia. Ora, se essas empresas estão formando os gestores que vão entrar no mercado agora para gerir as empresas, não conseguem enxergar a importância do estudo da filosofia, que dirá a esses alunos? Essa é a primeira parte, e que é uma coisa que me preocupa um bom punhado. Ainda existem, a faculdade que eu leciono ainda tem, valoriza, e eu acho que ainda é possível, né? Eu estou percebendo que algumas empresas realmente apostam no ensino da filosofia, da sociologia, da antropologia. Mas eu acho que tem diminuído. No tocante aos alunos, sim, existe uma grande resistência dos alunos ao estudo da filosofia. Muitos chegam à sala de aula no seu primeiro dia, no seu primeiro semestre, com uma grande pergunta, né? Por que é que eu tenho que estudar filosofia se eu estou fazendo um curso de administração, ou de ciências contábeis, ou de economia?
Pois bem, ele não sabe responder essa pergunta. Justamente por quê? Porque esse aluno também foi doutrinado dentro de um campo utilitarista. Então ele quer justamente essa resposta. A resposta de que utilidade isso vai ter na minha vida, que utilidade vai ter isso na minha profissão, na minha atuação como gestor de uma empresa. E realmente ele não tem resposta para essa pergunta. E no primeiro momento ele não está disposto a ter essa resposta. De um certo modo é mais um fardo que ele tem que carregar que vai impedir ele de chegar no destino dele, que seria o diploma. Contudo, eu percebo que na medida em que as aulas vão transcorrendo, cada vez mais as pessoas conseguem perceber a importância e a relevância do ensino de filosofia, sociologia e antropologia para o gestor. Muitos dos problemas que essas pessoas experimentam no seu ambiente de trabalho agora, ainda que não como gestores no primeiro momento, é um projeto futuro, né? Eles percebem que advém de um problema ético, advém de um problema epistemológico, advém de problemas que talvez ele não soubesse, e ele está entendendo que as pessoas que o lideram hoje em dia também não sabem resolver. Ou resolvem de um modo muito tosco, muito grosseiro, talvez ao custo de muita perda de motivação da sua equipe. Então, se num primeiro momento, num primeiro dia de aula de filosofia nas empresas, e eu leciono para o curso de administração, as pessoas ainda são muito resistentes a essa ideia, eu percebo que nos últimos dias de aula as pessoas sentem falta. Eu tenho muitos ex-alunos que já passaram comigo em filosofia, em sociologia, e que dizem o quanto realmente foi importante esse aprendizado, o quanto o enriqueceu como pessoa e o quanto enriqueceu como gestor, e o quanto essa pessoa vai entrar no mercado de trabalho diferente, com uma visão um pouco mais aprimorada. Se talvez a gente eu tive ao longo da minha carreira profissional experiências extremamente doentias no mundo corporativo, frutos desses problemas, desses conceitos errados que eram nutridos pelas empresas, uma coisa eu preciso deixar claro, que de um certo modo eu não fui responsável pela cultura do mundo corporativo que eu estava vivendo, ou se tanto era uma voz muito solitária. Hoje em dia não, hoje eu estou formando pessoas que vão criar uma nova cultura do mundo corporativo. Então essas pessoas que estão sendo formadas, que estão sendo talhadas agora como gestores, como grandes gestores, como profissionais gabaritados e que já vêm estruturados com conhecimentos da filosofia, da sociologia e da antropologia, esses vão forjar uma outra cultura do mundo corporativo, quiçá muito mais sã, muito mais boa de se trabalhar, talvez muito menos prejudicial para o planeta e para a própria comunidade interna das empresas e quiçá também para os próprios produtos que essas empresas fabricam. Então eu acho que se existe uma resistência, ela precisa ser vencida. E se eu, enquanto filósofo, sei da importância do meu trabalho, eu preciso realmente ter a sensibilidade de romper suavemente essa barreira e entrar neste mundo desse meu aluno e sensibilizá-lo para essa importância. A sensibilidade não existe no primeiro momento, mas eu percebo que eu tenho tido um sucesso de ter, entre as pessoas que passam pelos cursos de filosofia que eu ministro, pessoas que realmente conseguem atingir o grau de importância na filosofia para que essa pessoa possa se tornar um grande gestor de grandes empresas. Muito interessante, é isso mesmo. Serão multiplicadores. Sim. Com consciência, né? Sim, exatamente. E com gabarito, né, para tal. Eu tenho aqui um livrinho do professor, livrão, viu? Uma capa muito bonita, eu vou até mostrar aqui para a nossa gravação. Muito interessante, bem dimensionado, está fácil de ler. Sobre isso eu queria até ressaltar, inclusive, a editora, né, que fez realmente um trabalho bastante brilhante, a editora Paulus. Fez um trabalho, a capa ficou maravilhosa, a diagramação ficou muito boa também, muito bem espaçada, ou seja, é um livro fácil de ler, também pela diagramação e pelo trabalho editorial da editora Paulus. Exatamente. E eu queria mostrar aqui a preocupação, vou ler 2 pedacinhos que eu costumo ler, ainda dá tempo, né? Vou ler um pedacinho aqui do livro do professor, que eu sempre faço para reflexão, viu?
Eu leio, às vezes, até livrinho de autoajuda, que é para as pessoas pararem após o nosso programa e dar uma refletida. Deixa eu ver que eu faço um pouco de filosofia, né? Aliás, na nossa área de educação, da pedagogia, eu sempre disse aos meus alunos, e faz muito tempo, dizendo, primeiro lugar, a primeira ciência, que é a mãe das ciências, a mais importante a um pedagogo, a um professor, é a filosofia. No segundo momento, como decorrência dela, eu vejo a sociologia. E no terceiro momento, a psicologia, porque daí você já se aplica, né? Todas aquelas coisas, já se conhece mais e vai poder agir melhor em meio a essa sociedade. Então, eu sempre digo, quem não faz filosofia, fica muito difícil ser um bom professor. Tá? Eu acredito nisso piamente. Fiz mestrado, tive lógica do conhecimento científico, que vem lá da filosofia. Foi onde eu me tornei, assim, uma profissional bem mais burilada, né? Sentindo que eu tinha que estudar cada vez mais essa abordagem. Amplia horizontes. Amplia horizontes. Você se torna mais crítico, mais ético, né? Eu acho bastante interessante. Mas se vocês me permitirem, eu vou ler aqui um pedacinho que eu achei muito interessante. Eu, conversando com o professor, eu enalteci muito esse pedaço. No item 3.12, diz assim, que droga! Isso é para vocês perceberem que a linguagem é bem moderna. Noite calma. Pai e mãe já em casa, prontos para os eventos imperdíveis. Jornal e novela. Já temos enorme prática e não sentimos a menor dificuldade em encontrar a boca com o garfo. Portanto, o jantar não é problema e não requer atenção especial. Crianças ou adolescentes devem se contentar com a atenção oferecida por período dos intervalos, ou no período dos intervalos. A TV funciona como um anestésico. As aflições comuns, diárias, parecem arrefecer ante esse milagroso placebo de projeções multicoloridas. As imagens agem em nossa mente como um ópio que amortece a pressão exercida pelas exigências diárias. Um relaxante mental e muscular, ou senão, uma droga lícita. Exigências de prazos, compromissos, muitos deles indesejados, cronogramas, tarefas, que nos extenuam ao longo do dia, a tal ponto que nossos próprios pensamentos são banidos para não onerar o sistema. E aí vai. Então, essa parte é muito interessante, nós temos isso no cotidiano, no dia a dia, o diálogo está falhando, a reflexão também, nos nossos meios mais preciosos, né? O meio profissional e o meio familiar. Né? Então, eu acho muito interessante. Disso tudo, o que o senhor ficou mais feliz em escrever, professor? Qual pedacinho que te marcou muito pela sua produção? Eu acho que eu tenho rápido isso. Esse texto, droga, eu acho que tenho em grande apreço. Mas tem um outro que eu dou conta de um jogo da vida, de um jogo que permeia a vida. São as regras do jogo da nossa organização econômica e social atual. Então eu procuro evidenciar quais são as regras do jogo do dia a dia, das pessoas, das empresas e tudo mais. E eu vou, por assim dizer, denunciando determinados conceitos que estão acontecendo, determinadas práticas nossas do dia a dia e que ciladas que elas nos fazem cair. De tal modo que esse é um grande problema, né? Nesse trecho do Droga eu falo isso, né? Mas isso tem a ver com empresas? Tem, porque muitas pessoas, muitos gestores, por exemplo, com esse sonho do sucesso, com esse sonho da ascensão profissional, muitas vezes deixaram de lado o convívio com os seus filhos, o convívio com a sua esposa, perdeu talvez experiências maravilhosas do primeiro passo que o seu filho deu, de quando o seu filho reconheceu que ele tinha uma sombra, sabe, coisas que nunca mais vai acontecer. E nenhuma reunião talvez fosse capaz de pagar o preço dessa perda, dos primeiros passos, de um boletim nota vermelha e de coisas do tipo. Então eu acho que é preciso a gente compreender o ambiente em que a gente está e de fato fazer boas escolhas. Sem dúvida. Professor, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu fico também muito chateada com isso, mas o senhor é
convidado perene aqui. Venha quando quiser, Conte nós comigo. vamos convidá-lo sim outras vezes. Muito obrigada pela sua atenção, a Rede se agradece e enaltece mais ainda, minha pessoa que já o conheço e sei do seu trabalho. Muito obrigada e até a volta. E até a semana. Não esqueçam do concurso, hein? A competitividade ajuda ou prejudica as empresas e as pessoas. Obrigada a todos por permanecerem aqui conosco. Foi um prazer enorme. Até na próxima semana.